Vamos começar a nossa primeira aula, que vai dar suporte para as demais, pensando com quais elementos que a gente vai trabalhar. Então, a gente tem o grid, né? O Grasshopper já tem elementos que trabalham direto com o grid estrutural. Eles vão dar suporte para a laje, a partir deles surge a laje e os pilares. E para unir laje, pilar, ter ideia de pé direito, a gente trabalha com um grupo de elementos dos pavimentos. Aqui no Rhino, vou abrir o Grasshopper, a gente tem aqui na abinha Vector esse conjunto de grids. A gente vai trabalhar com eles, a gente pode chamar também aqui pelo teclado. Então, se eu digitar Square, eu vou ter o meu grid linear, né, o grid retangular, quadrangular. E ele vai ser o início do processo. A gente vai trabalhar basicamente com essas três pilinhas aqui, o tamanho desse grid, o quanto que ele se repete, quantas cópias a gente vai fazer em X e em Y. Então, o number slider mesmo a gente trabalha. Deixa eu colocar aqui, a gente dá 2 cliques então para chamar um number slider, vou colocar de 1 a 12 metros. Vou colocar aqui, ó, e aqui a gente tem essa dimensão. O outro, quanto se repete em x e quanto se repete em y, vou colocar também. Então, vai ser sempre uma conta, o size vezes o x vai dar o tamanho, né, a largura desse edifício. Nesse caso aqui, ele tem 7 metros. Aqui, 8, 9, 10 e assim sucessivamente. Nesse caso aqui, com 10 de largura, que tem 10, 20, 30, 40, 50 e por aí vai. Vou colocar aqui de 1 a 20 para ter o comprimento maior. Então, nesse caso aqui, então 10 de largura vezes quantas cópias forem inseridas em Y. Bom, para a gente dar sequência para os outros elementos, a gente vai utilizar essa caixinha aqui, a Bounding Box. O que ela vai fazer? Deixa eu puxar o painel aqui para ficar mais fácil da gente entender. O que está gerando cada um desses elementos. Aqui, aqui. Então, a gente tem um conjunto de células e um conjunto de points. As células são justamente os grids. À medida que eu vou aumentando ou diminuindo a quantidade de grid, eu tenho mais ou menos células. Então, aqui, quando eu tenho só um grid, independente do tamanho, eu tenho só um retângulo aqui. E eu tenho essas dimensões aqui. À medida que eu vou aumentando em x e em y, vai aumentando a quantidade de informação. Para organizar melhor a lista, a gente vai ver nos próximos vídeos como que a gente trabalha melhor as listas. Eu vou dar um flatten. O que ele faz? Fica fácil de entender o flatten quando a gente visualiza na tabelinha ali. Então, ele organiza melhor essa lista. Ao invés de estar separado, vou desfazer o flatten aqui. Ó, eu tenho os retângulos, todos eles separados. Aqui ele vai unir, vai dar um flatten. Ele vai juntar todos os retângulos numa lista só. E os que se repetirem, ele vai colocar tudo na mesma lista. Assim como aqui embaixo, a gente vai dar o flatten para organizar melhor. Depois a gente vai ver como isso se reflete dentro do arquivo. Aqui a gente vai trabalhar com a saída do box
quando a gente insere aqui o content, aqui a gente já consegue ver como que ele funciona. Vou voltar. Aqui a gente tem só o grid, só as linhas, e quando a gente traz para cá, a gente cria uma caixa, né? um plano, uma flat box. A gente vai trabalhar com a ideia de Union Box. A gente vai juntar todas esses retângulos num único. Então, observem aqui, a gente tem várias flat box, elas estão relacionadas aqui com a quantidade de módulos desse grid, e a gente quer uma só, para a partir delas que vão surgir as lajes, e a gente precisa que elas sejam uma flat box única. Então a gente clica com o botão direito aqui no nome do elemento e Union Box. E aqui ele já muda para uma flat box só, e aqui aparece um nomezinho de Union Box embaixo. E a partir daqui que a gente vai seguir com uma única flat box para a gente fazer as lajes. Para finalizar, só vamos agrupar aqui. Eu seleciono tudo, Ctrl G, e eu vou nomear, clico com o botão direito, e clico aqui em cima, a gente vai trabalhar com os grids. Próximo passo, a gente vai desenvolver as lajes. Então, a ideia é trabalhar com Move, que dentro do Grasshopper é para copiar. Vamos mover essas flat box, e da mesma maneira que a gente vai extrudar elas para criar a espessura. Então a gente vai extrudar no eixo Z, e aqui a gente vai dar a espessura dela. Se a gente aproximar aqui, a gente entra com a geometria na base, e aqui a gente vê a espessura dela. Aqui a gente, por enquanto, está apenas na cópia, a gente está trabalhando apenas nessa primeira cópia. Para depois facilitar, a gente vamos colocar aqui uma cor. Para depois facilitar a gente entender. Então, para as lajes, a gente vai trabalhar com com esse conjunto de elementos. A gente trabalha agora com os pavimentos. O que a gente vai ver? Vai trabalhar com a ideia de séries, ou seja, a gente vai copiar, vai fazer esse move algumas vezes. No caso específico desse projeto, a gente tem 4 vezes. O que a gente pode fazer é já colocar o number slider para fazer essa cópia. Próximo passo é a gente trabalhar com os pavimentos. Então, o que a gente vai fazer? Vai trabalhar com a ideia de série. O que é série? A gente repete várias vezes o mesmo movimento. Nesse caso aqui específico, a gente vai repetir várias vezes o move. E a gente vai entrar com dois inputs diferentes. O primeiro é o count, quantas vezes a gente vai copiar esse elemento, mover esse elemento. A gente pode trabalhar aqui com o number slider, no count, mas especificamente, como a gente não vai mudar essa quantidade de pavimentos, a gente está trabalhando só com 4, a gente pode, com um painel, entrar também com o 4. E aí a gente não corre o risco, até graficamente ele é diferente, e a gente consegue
quantidade de pavimentos, a gente já sabe que... Opa, não muda. Pavimentos. Não vai mudar. A gente vai colocar aqui a altura desses pavimentos. Então, vamos colocar aqui de 3 a 4 e a gente pode editar para que seja um número que a gente consiga colocar de 3 a 4. Vamos colocar 2 casas decimais e o step é quantas vezes a gente vai, né, qual a distância entre essas séries. Um detalhezinho que a gente vai trabalhar é que a gente vai copiar x vezes mais 1 a quantidade da flatbox que entra aqui. Então a gente clica com o botão direito aqui em séries, em count, expression, x mais 1. E é a partir disso que a gente vai trabalhar. A saída a gente tem no eixo Z e no eixo Z, tanto a quantidade para os pavimentos, para onde que eles vão subir, e essa série também vai tudo subir para o eixo Z. Aqui a gente coloca a saída do eixo Z da série, a gente entra no motion do move. E a gente já tem aqui um grupo de informações que a gente consegue ver como que vão ficar essas lajes. Aqui a gente pode colocar pé direito, para a gente já visualizar. Então, se eventualmente a gente fosse mudar aqui, colocar para 10, a gente tem esses pavimentos, 10 pavimentos com 4 de pé direito, mas a gente vai deixar com 4 pavimentos, a gente não vai fugir disso. Próximo passo, vamos agrupar aqui os pavimentos e seguir para os pilares. Os pilares, primeira parte, a gente vai determinar o tipo desse pilar, se é um retângulo ou se é um círculo. A gente pode fazer os dois. E vamos começar com os retângulos. A primeira parte é a gente dar essa dimensão deles. Então, vou colocar aqui algumas dimensões consideráveis. Vamos trabalhar com um pilar quadrado e quando a gente colocar o plano aqui, esse plano é o que vem dos grids aqui de cima. Então, nesse conjunto de pontos aqui, que a gente vai ter os pilares. Eles estão pequenininhos aqui. E à medida que a gente aumenta, esses pilares aumentam. Ou a gente pode ter o raio, vamos colocar as mesmas dimensões, e o plano. A gente vai seguir com os retângulos, mas para mostrar para vocês que depois é bem fácil da gente modificar. Bom, o próximo passo daqui para frente é um pouco parecido com o mover e estrudar das lajes, com um detalhezinho. Então, primeiro, move, a gente vai mover a partir desse vetor Z, a partir dessa ideia de pavimentos, e a geometria é justamente esse retângulo. E depois a gente vai estrudar para a gente criar os pilares até o topo. E a gente vai estrudar até nessa direção, na mesma direção aqui que vem os pavimentos.
Qual que é o pulo do gato? Qual que é a diferença? A gente trabalha com esse tipo de elemento. A gente tem aqui, vamos ver essas listas, o que está saindo daqui e o que está saindo daqui. Então, são retângulos com essa dimensão. À medida que eu mudo, dá para mudar aqui o dimensões pilares. Dá para colocar, vamos colocar também duas casas decimais, para ficar mais preciso. Então, tem aqui. À medida que eu aumento ou diminuo, aumenta e diminui aqui, essa geometria. O que a gente vai precisar fazer? Primeiro, vamos dar um Gravity aqui, para ficar melhor de entender. O Gravity ele já faz essa cópia que está vindo daqui para cima. Você diminui os pilares aqui, eles vão diminuir lá. O que a partir dessa sequência aqui a gente tem? Esse último pilar aqui em cima, que não vai contar, a gente tem que tirar ele. Para tirar ele, a gente trabalha com essa ideia de listas. Então, a gente vai trabalhar com o Cool Index, que ele justamente faz isso. A gente vai inserir os dados nesse elemento e vai retirar uma parte dessa lista. Vamos visualizar aqui. A gente vai trazer justamente daqui essa lista aqui e a gente vai colocar para a gente retirar esse último pilar lá de cima, a gente vai colocar -1. Por quê? Porque a gente tem essa sequência aqui. Então, esse -1 retira justamente essa última que a gente vai entrar com o motion. Então, a gente vem com a sequência que a gente está aqui. Ao invés de entrar com o vetor Z no motion, a gente entra com o vetor Z e diminui essa lista uma vez, para retirar esse pilar que está sobrando. E aí a gente fica com o código certinho. Poderia tirar pela quantidade de pavimentos, mas aí começa a complicar. Porque se a gente for colocar quantidade de pavimentos 3 para diminuir do Cool Index, fica uma coisa estranha. A quantidade de pavimentos é algo que a gente não faz parte do projeto, que a gente não mexe. Então vai ficar mais fácil a gente trabalhar dessa maneira. E para finalizar, deixa eu colocar aqui embaixo, a gente só vai colocar da mesma maneira que a gente colocou nas lajes. Vou colocar uma cor aqui. Colocar outra cor para ficar mais fácil da gente reconhecer esses objetos. E a gente tem aqui o conjunto dos pilares. E vamos só colocar essa mesma ideia com pilares circulares. Então é só modificar a geometria ali. Eu tenho à minha disposição esses pilares aqui. Modifica um, modifica outro. À medida que a gente for avançando nos próximos vídeos, a gente pode criar diferentes pilares, diferentes geometrias, diferentes formas de pilares, e essa geometria aqui, entrar aqui, é a que vai ser repetida.
Então, para essa primeira aula, a gente tem o grid linear.